Oi gente, de volta, Saba Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Quem disse que a gente iria conseguir fazer as tranças de 3 cordas de uma outra maneira? Pois bem, essa videoaula de hoje é para ensinar a você a nova técnica de fazer pães no estilo trança, e isso com 3 cordas. Posso te garantir que além de fácil, essa receita é bem vistosa do que as tranças convencionais, sem falar no poder de sedução de cada trança de 3 cordas aos olhos de quem vê. Fica até o final do vídeo porque hoje tem pão doce caseiro. Aprenda a nova técnica de trança de 3 cordas. Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve esta farinha de trigo peneirada e misturada com fermento biológico seco. Usaremos ela em instantes. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso, então, aos poucos, até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexê-la com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica. Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa.
Pincele um recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos, aqui nesse caso, são suficientes. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente desta vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Divida esta massa em 6 pedaços. Esses pedaços de massa devem ter o mesmo peso e tamanho. Em seguida, faça 6 bolas com esses pedaços de massa e analise bem, pois as bolas de massa devem ter o mesmo tamanho e o mesmo peso também. Abra com a ajuda de um rolo de madeira para abrir massas. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 18 cm de largura. Pressione as pontas dos dedos em todas as laterais da massa já aberta em um retângulo. Isso vai ajudar a fazer a colagem das laterais e não permitir que as tranças abram ao crescer e abram ao assar. Comece enrolando cada retângulo de massa no sentido do comprimento. Feche muito bem as laterais de cada cilindro de massa, de modo que seja impossível os cilindros de massa abrirem as laterais na hora de crescer e abrir as laterais da massa na hora de assar. Faça isso usando as pontas dos dedos. Estique um pouco mais esta massa, mas sem forçar muito, até atingir 6 rolinhos com 30 cm de comprimento cada. Deixe as dobras da massa, nesse caso, viradas sempre para baixo. Pressione com as pontas dos dedos as 4 laterais de cada retângulo de massa. Isso vai ajudar e muito na aderência e na colagem da massa uma na outra, para que as laterais não abram na hora do descanso e crescimento da massa, ou na hora de assar as tranças já prontas. Faça todo este processo com 6 cilindros de massa. Acompanhe. Agora, meça uma linha imaginária exatamente na metade dos rolinhos. Neste momento, apoie as 2 mãos na massa em cada cilindro de massa individualmente. Faça isso com a mão esquerda debaixo da marcação da linha do meio e com a mão direita acima da marcação da linha do meio, como te mostro. Comece com movimentos suaves de esticar até que a parte inferior e a parte superior da marcação que te falei fiquem bem finas. Como já te falei, chegando a medir cada rolinho de massa cerca de 40 centímetros cada um. Deixe sempre o meio da massa de cada rolinho situado entre as 2 marcações de linhas imaginárias. Deixe esse meio sempre livre. Depois de esticar as 2 laterais, o meio deve ficar sutilmente mais grosso do que as laterais esticadas. Veja. Faça isso com 6 cilindros de massa. Junte 3 cilindros de massa.
Em seguida, trace uma linha imaginária dividindo estes 3 cilindros de massa em 3 partes iguais. Não é para separar, tá bom, gente? É só para traçar uma linha imaginária. Se você não quiser traçar a linha, também não precisa. Só estou traçando para você entender o que eu estou fazendo. Faça da seguinte maneira. Para montar e fazer as tranças de 3 cordas, disponha de 3 em 3 rolinhos de massa, já esticados e modelados da seguinte maneira. Coloque o primeiro cilindro de massa já esticado e modelado na bancada untada com óleo. Agora, coloque por cima o segundo cilindro de massa já esticado e modelado, sobrepondo o primeiro, formando assim um X. Veja. Agora coloque o terceiro rolinho de massa sobre os 2 rolos de massa, bem no meio. Faça isso sobrepondo exatamente no meio dos 2 rolos de massa. Agora comece a trançar a trança de 3 cordas. Note que a parte do meio dos 3 cilindros de massa devem ser ligeiramente mais alto e mais grosso do que as laterais. As laterais devem ser bem finas. Comece as tranças sempre do lado direito, ou do lado que tem um número maior de cilindros de massa. Nesse caso aqui, do nosso lado direito temos 2 cilindros de massa, e do nosso lado esquerdo temos 1 cilindro de massa, totalizando aqui 3 cilindros de massa já esticados e modelados. Comece então a fazer a trança do seu lado direito. Pegue o cilindro de massa do lado direito e passe para o centro, o meio dos 3 cilindros de massa. Este centro deve estar sempre livre. Agora, pegue o cilindro de massa do lado esquerdo e passe para o centro dos 3 cilindros de massa. Este centro deve sempre estar livre. Continue. Passe o cilindro de massa do lado direito para o centro livre. Agora, passe o cilindro de massa do lado esquerdo para o centro livre. Faça isso até terminar toda a trança. Vá trançando até o final da trança e afinando sutilmente as pontas para dar o efeito de trança de 3 cordas. Note que aqui nessa trança a gente precisa ter o meio da trança ligeiramente maior. Acompanhe. Agora pressione as pontas que sobraram, faça isso com as pontas dos dedos no final de cada trança para não soltar o trançado. Agora, passe as pontas já pressionadas com as pontas dos dedos para a parte de baixo da trança já pronta, travando bem para que as tranças não se desfaçam no tempo de descanso e nem na hora de assar. Vire a trança já pronta no sentido contrário para terminar o trançado do outro lado. Faça o mesmo procedimento de trançado feito com o lado que você acabou de trançar. Acompanhe. Se você não conseguir entender o trançado desse lado, desfaça uma trança, desfaça a primeira trança e continue voltando a fazer o trançado. Acompanhe.
Coloque as duas tranças na forma já untada e enfarinhada. Coloque essas tranças no sentido do comprimento da forma. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar as tranças não queimem a parte de baixo. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que as tranças dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno e, com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma, ativando o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.